Olá, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre O Feiticeiro de Terra-Mar, esse livro que é belíssimo, mas você não consegue ver direito porque a capa dele tem esse brilho da hora aqui, mas eu vou tentar fazer imagens diferentes para você conseguir contemplar a graça desse livro aqui. E esse é um livro escrito em 1968 por uma mulher chamada Ursula K. Le Guin ou Ursula K. Le Guin, depende, eu vi várias pessoas pronunciando de várias formas e eu não achei a fonte, e confesso que eu não procurei tanto também. Então, para evitar que eu pronuncie o nome dela errado aqui, eu vou me referir a ela como Ursula K. até o final dessa review aqui, beleza? Eu quero dividir esse vídeo em dois momentos. O primeiro eu vou falar da sinopse do livro, um pouco da história aqui, mas eu não vou dar spoiler, tá? Porque a ideia aqui é fazer com que você tenha mais estímulo por leitura, que você entenda do que a obra se trata, e caso você se interesse, você vá lá e leia e tenha experiência por si próprio. E depois, no segundo momento, eu vou falar da minha experiência de leitura e o que essa obra agregou para mim. Porque é uma obra que ela me pegou num lugar diferente do que geralmente obras de fantasia costumam fazer comigo. Então a gente vai dividir nesses dois momentos, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, do que se trata O Feiticeiro de Terra-Mar. Como diz o título, de um feiticeiro que mora num universo, num mundo ali, chamado Terra-Mar, que é esse universo fantástico que a Ursula K. criou aqui. Então nós teremos aqui a história de um jovem, né, que no início ali da história ele vai ter o nome de Gavião, e que ele é uma criança comum na vila que ele mora, uma vila muito pobre, e ele conhece uma mulher, que essa mulher ela é uma bruxa, uma feiticeira que existe ali, e ela tem contato com a magia. E aí quando eles começam a ter contato, esses dois ali, essa mulher percebe que esse rapaz, o Gavião, né, ele tem uma certa... como é que eu posso dizer? Uma certa inclinação à magia. Ele nasceu com algumas habilidades, algumas aptidões ali, que favorecem ele no uso da feitiçaria, da magia de modo geral, e ela começa a instruí-lo da forma dessa magia arcaica que ele usa nessa vila ali, até que em determinado momento acontece uma invasão nessa vila onde ele mora, e ele precisa utilizar as magias que ele aprendeu, que são magias pequenas ali, coisas não muito extraordinárias, para conseguir fazer com que o povo da vila dele se proteja dessa ameaça que vem. E ele faz isso através de um feito extraordinário, assim, muito maior do que pessoas imaginariam que ele seria capaz por conhecer pouca magia como ele conhecia, mas ele conseguiu moldar o conhecimento dele de uma forma tão da hora que ele conseguiu subverter a situação e expulsar os invasores da vila dele para que eles fossem bem-sucedidos. Só que isso teve um custo muito grande de energia para ele, porque ele não era versado ainda na magia na qual ele usou, e isso esgotou muito ele. Aí aparece um outro mago, que é um homem chamado Ogin, Ogin, depende muito da pronúncia aí, eu vou chamá-lo de Ogin aqui, porque eu acho que é o mais correto, e esse mestre, ele acaba curando, né, o Gavião ali e introduzindo ele no mundo da magia de verdade, falando, olha, vou te levar, vou te conduzir aqui, e a partir de agora você vai se tornar um feiticeiro aos meus cuidados. E aí, a partir desse momento, começa a história desse grande mago, né, ele recebe o nome verdadeiro dele, que vai ser Ged, né, G-E-D, e aí ele vai se tornar um grande mago, dito aqui nesse próprio livro, o maior de todos os tempos da história de Terra-Mar. Só que essa história aqui vai contar dessa terra-infância dele ali até mais ou menos o fim da adolescência ali, seus 19, 20 anos, então esse livro está bem focado mesmo nessa parte de um público mais infanto-juvenil. A Ursula K., ela é uma escritora de origem de ficção científica, então aqui é muito legal a gente ver, primeiro que ela vai pegar, para ser a primeira obra de fantasia dela, ela não tinha escrito fantasia antes, né, porque ela é de ficção científica, e ela vai ter uma abordagem bastante diferente do que outros autores de fantasia tem. Primeiramente que, assim, eu me encantei bastante com esse livro, porque, como vocês podem ver, eu sou um homem negro, e esse livro aqui é lotado de negrão, tá? É negro pra tudo quanto é lado, então tem gente preta pra cacete nesse livro aqui, o que eu acho incrível, porque eu mesmo sendo um leitor de fantasia, é foda raramente ter pessoas negras em livros, né? Eu li a saga de Elric recentemente, e eu fico muito feliz porque o Michael Moorcock também faz isso, né? Ele coloca vários personagens negros lá, o que torna o mundo, pra mim, um mundo mais verossímil, né? Porque não é um mundo totalmente branco, né? Que só existe pessoa do mesmo jeito. Aqui a Úrsula ela consegue extrapolar, né, essas questões de raça de uma forma muito legal, porque ela consegue colocar pessoas certas no lugar certo sem parecer que seja uma coisa forçada, né? Não é aquela questão de tipo, não, tô colocando uma pessoa preta aqui para poder ter, tipo aquela cota ali, tipo, vou colocar um preto para que tenha um preto. Não, faz sentido, serve a história, é legal e não interfere na leitura de uma forma pesarosa, né? Igual a gente vê em muitos livros hoje em dia que a galera quer fazer isso com o intuito de só ter uma representatividade, mas não acontece com pessoas LGBT, enfim. Não é esse o ponto do vídeo, mas eu acho extremamente interessante que ela já faça isso aqui em 1968.
O segundo ponto que eu acho muito interessante desse livro aqui é que ele não é um livro padrão de fantasia. Não existe um grande senhor das trevas a ser derrotado aqui. O Ged, ele não é o nascido escolhido para derrotar o grande mal, para destronar o rei demônio, para entrar e dizimar as tropas do inferno. Não existe isso aqui. Então é um livro de desenvolvimento de personagem e mostra quase que um estudo de personagem mesmo, ali, de desenvolvimento de um menino se tornando um homem e esse homem se tornando um grande mago, sabe? E acaba que eu vou entrar mais um pouco na parte da sinopse daqui a pouco, quando eu terminar esse ponto aqui, vocês vão entender, mas é um estudo de desenvolvimento, e eu acho que isso me pegou bastante, porque quando a gente vai falar de fantasia de modo geral, sei lá, Senhor dos Anéis, é derrotar o Sauron, sacou? Então, assim, existe um grande mal que deve ser subjugado, só que quando você traduz isso para sua experiência real, existem grandes maus no mundo? Existe um grande mal no mundo que precisa ser derrotado de alguma forma, mas a gente não vai, sei lá, se armar para poder derrotar isso agora, apesar de que a gente poderia, mas a gente não vai fazer isso. Então é difícil de trazer isso pra gente. Só que esse livro aqui, ele vai abordar o desenvolvimento do personagem e o mundo de fantasia de uma forma muito mais pessoal. E se você se entregar de verdade, se você entender qual que é o objetivo e se colocar dentro do personagem aqui, do Ged, você vai ter uma experiência muito profunda de transformação de você mesmo, porque você vai conseguir entender nuances de desenvolvimento dele que podem ser aplicados em você. Pelo menos pra mim, foi uma experiência fantástica. Então, assim, continuando um pouco da sinopse do livro aqui. Depois que o Ged conhece esse mago, o Ogin, eles vão trilhar uma jornada. Vão trilhar uma jornada ali, né? Eu falei tudo errado. Eles vão trilhar uma jornada? Seria isso mesmo que eu tenho que falar aqui? Eles vão seguir uma jornada ali de autoconhecimento onde o Ogin vai apresentar pro Ged alguns conceitos da magia. E aqui é uma coisa muito foda, porque eu não gosto de livro muito acadêmico, sabe? Que explica muito, que, nossa, tem páginas e páginas de como que a magia funciona. Eu acho isso chato. Eu gosto do livro que consegue fazer isso de uma forma mais sutil. E você vai aprendendo enquanto a história se desenvolve. Não parece o professor explica ali que para e te ensina alguma coisa. E aqui acontece isso. Então uma das coisas que a gente entende nesse mundo é que o seu próprio nome é o que dá poder às coisas. Então, a magia que ela funciona através do momento que você sabe o nome de determinada coisa. Uma das primeiras magias que o Ged aprende é a de falar com gaviões, né? Então ele sabe o nome verdadeiro de um gavião, então a partir disso ele consegue se comunicar com eles, convocar eles, né? Invocá-los aqui para que eles conversem com ele e façam coisas por ele, porque ele conhece o nome verdadeiro. E isso dá poder a ele sobre aquela coisa. E aí por isso que o nome dele, Ged, não é dito para ninguém, porque se a pessoa tiver o nome dele, souber o nome dele, tem poder sobre ele também. Quando você entende que você só tem de fato poder sobre alguma coisa, quando você conhece o verdadeiro nome dela, já começa os nuances filosóficos dessa obra aqui que eu vou abordar na segunda parte do vídeo, que é sobre a gente conhecer verdadeiramente alguma coisa e sim estar conectado com ela. E aí vai ter um tanto de partes aqui na história que são mais infantis, assim mesmo, né? Tipo, tem uma parte aqui que o Ged ele vai para uma escola de magia, vai conhecer um rival ali, vai ter aquele momento meio Hogwarts e Harry Potter, tanto que vários fãs da Ursula K dizem que a J.K. Rowling pegou esses conceitos da escola de magia aqui de Terra-Mar e extrapolou nas obras dela, né? Aumentou para criar Hogwarts e tal, e faz bastante sentido. Mas eu sinto que a Ursula K ela não extrapolou isso porque é chato, entendeu? Igual a J.K. Rowling faz. Desculpa se é fã de Harry Potter, mas é meio chato. E aqui ela consegue deixar o tempo suficiente para você entender o que está rolando ali, e depois o Ged tem que abandonar a escola. Então, qual que é o plot mesmo desse livro aqui? Em um desses momentos na escola que o Ged tá, ele vai utilizar de uma magia ali, que é uma magia proibida praticamente, e ele não tinha ainda força e conhecimento para conseguir utilizar essa magia. Quando ele utiliza essa magia de forma displicente e leviana, como um bom adolescente, ele acaba libertando uma sombra. E essa sombra vai perseguir ele até o fim dos dias dele. Então ele meio que cria uma maldição para ele mesmo. Só que essa sombra que ele solta, ela é perigosa se ela conseguir acabar com o Ged, porque como eu disse, ele é um mago muito prolífico, ele é um cara muito forte, ele tem um potencial muito grande. Então se essa sombra conseguir eliminar ele, essa sombra vai se tornar um problema para toda a sociedade de magos do mundo de Terra-Mar. Então acaba que ele criou um problema muito grande por ser imprudente, e acaba sendo responsabilidade dele resolver esse problema. E aí começa a jornada do Ged à sombra, né, que vai levar a gente ali pelo, sei lá, 60% do livro aqui, é sobre essa trama. E é pra mim a melhor parte de todas, né? E eu não posso falar mais nada, porque senão seriam spoilers. Então entrando na segunda parte do vídeo, que é onde eu falo da minha experiência e o que isso agregou pra mim, já ficou claro que eu gostei muito da obra, né? Porque vai tratar de uma obra mais metafórica, mais filosófica, que são coisas que eu particularmente gosto muito. E esse conceito da sombra, ele é algo interessante porque se você parar pra pensar, sombra é um local onde a luz não habita, né? Então assim, se você tá parado num local e o sol bate em você, a parte que o sol não consegue alcançar é onde gera sua sombra ali. Então, só essa
frase que eu disse aqui agora, só esse pensamento já começa a te gerar inúmeros questionamentos sobre as coisas. Porque, tipo, pô, se a sombra é o lugar onde a luz não habita, você já tem ali várias reflexões, pelo menos é o que eu tive, né? De ausência de conhecimento, daquilo que é desconhecido. E se você pega o pilar desse livro aqui, que é o conhecimento de que você só tem poder sobre algo quando você sabe o nome verdadeiro dela, essa verdade, ela é algo que está à luz, né? Não é algo obscuro. Então, uma sombra é algo que você não tem domínio completo porque você não conhece o nome daquilo. E aí, maluco, eu já fiquei daquele jeito porque nossa, é de uma simplicidade tão grande, mas é de uma profundidade tão intensa, porque assim, quais são as coisas em mim hoje que eu não consigo colocar a luz suficiente, que eu não consigo iluminar da forma certa. E por eu não conseguir iluminar essas coisas, eu não tenho poder sobre elas. Então, tem várias coisas na minha vida hoje que eu tenho medo, que eu tenho insegurança, que eu tenho incerteza, que eu não consigo colocar pra frente, porque eu não consigo jogar luz o suficiente nessas coisas. E o fato de eu não colocar luz nessas coisas me torna cativo delas. E eu não tenho poder sobre elas porque eu não consigo nomeá-las. Então, existem inúmeros medos em mim que eu não consigo acessar por falta de luz. E essa luz, na minha percepção, pode ser conhecimento, cara. Então, a gente não busca esse conhecimento sobre nós mesmos, né? A gente deixa vários nuances de nós mesmos obscuros ali, revoltos em trevas, e a gente não acessa, e a gente não resolve, a gente não melhora. Então, quando eu terminei esse livro, cara, e vi a forma que o Jed lida com isso, e como ele resolve isso, nossa, mano, pra mim foi um momento, assim, apoteótico. É um livro que não foi o mais divertido dos livros que eu li, mas é um dos livros mais significativos que eu li esse ano, especialmente por todos os transtornos que eu tenho passado nos últimos anos, né? Eu não abro muito aqui no canal do YouTube os meus argúrios pessoais, as minhas infelicidades, enfim, mas eu venho de momentos muito terríveis e de muito sofrimento, né, nos últimos 2 anos, e acaba que eu permiti sombras, né, em várias partes de mim, e eu não confronto várias coisas, né, em várias questões que poderiam ser facilmente resolvidas se eu me privasse desse medo e encarasse ela, sabe? Porque nem sempre vai ser agradável, de fato, a gente encarar esses problemas, mas é importante que a gente faça. Então, ter contato com esse livro me mudou como pessoa, assim, sabe? Eu não vou aqui dizer que foi a melhor leitura que eu fiz, que foi um livro absurdo e tal, mas eu tô me sentindo da mesma forma que eu me senti quando eu li O Velho e o Mar, porque quando eu li O Velho e o Mar, foi uma mudança na minha cabeça, assim, sabe? A forma que o Santiago lidava com os problemas dele e como... Porque conversava muito com o momento de vida que eu tava vivendo ali, sabe? E por mais que esse livro seja um livro adolescente, o momento de vida que eu tô agora conversa muito com ele, que talvez coisas que a Ursula K. nem pensou, porque são dilemas mais profundos do que um dilema que um adolescente tem, pelo menos são dilemas mais profundos do que o que eu tinha quando eu era adolescente, né? Mas é muito sobre essa máscara, né? Nós adultos, a gente finge que a vida tá resolvida porque a gente é mais velho, mas a gente é tão cheio de insegurança quanto qualquer criança. E acaba que esse livro ele conseguiu descortinar para mim algumas coisas que são muito significativas e que eu não dou o devido peso porque eu tenho medo. E eu não deixo a luz chegar e eu não consigo nomear essas sombras, né? E como eu não nomeio essas sombras, elas acabam tendo poder sobre mim porque elas conseguem me nomear. Então, assim, cara, que leitura fantástica, que experiência maravilhosa. Eu tô muito encantado com fantasia. Com toda certeza, outros vídeos aqui do canal eu vou citar coisas relacionadas a Feiticeiro de Terra-Mar, porque foi uma leitura que, assim... Isso aqui porque eu acabei de ler esse livro agora, assim, eu terminei de ler ele hoje de manhã, então não deu tempo dessa obra crescer dentro de mim ainda, e quando ela criar raízes, cara, aí que eu acho que a reflexão vai ser mais profunda ainda. Eu já peguei o segundo livro, que é As Tumbas de Atuan, tá aqui na minha pilha de leitura, eu vou dar um tempo, não vou emendar uma leitura na outra, porque tem muito tempo que eu não leio um mangá, então vou pegar um mangá que eu comprei em 3 edições aqui completo, eu até mostrei ele no vlog que eu fiz do Fliminas, né, evento de literatura que eu fui aqui em Minas Gerais. E quando eu terminar de ler esse mangá, eu vou entrar de novo para ler As Tumbas de Atuan e eu vou voltar para falar de Ursula K. aqui mais uma vez. E essa saga de O Ciclo de Terra-Mar, né, são 6 livros, então possivelmente eu vou cobrir todos aqui no canal. Então se você é fã de Ursula K., se você gostou de Feiticeiro de Terra-Mar, se você quer quer trocar ideia, né, sobre esse livro aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, porque com certeza, assim como eu faço com o Elric do Moorcock, eu vou fazer com a Ursula K. também, vou espalhar a palavra dela, porque esse livro aqui precisa de mais reconhecimento. E o
fato dele ser um livro curtinho assim, vai fazer eu presentear várias pessoas com ele, tá? Porque isso aqui é uma pedrada, cara. É uma pedrada mesmo. Enfim, é isso que eu tenho pra vocês hoje. Livro excepcional. Vou deixar o link aqui também pra você, caso você queira comprar. Infelizmente, ele não tá dos mais baratos dos livros, né? Eu achei ele com preço até bastante salgado, mas em alguma promoção você deve conseguir encontrar. Mas assim, vale a pena pelo acabamento, capa dura, não tem erros aqui dentro dessa edição. É uma tradução muito fluida, muito bonita, diagramação boa, páginas de boa gramatura, com boa qualidade. Então, assim, é um investimento que vale a pena, apesar de eu achar um pouco salgado, mas vale a pena. Não é como se você estivesse jogando dinheiro fora, tá? Porque, como eu disse aqui, é um livro muito bom. Então é isso, tamo junto, até semana que vem. Provavelmente vai ter mais vídeo essa semana além desse aqui, mas eu não quero criar muita expectativa não. Tamo junto e até a próxima.